Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de algoritmos e estruturas de dados 1. Nessa aula vamos ver como ler um vetor em uma função utilizando a aritmética de ponteiros. Para exercitar esse conceito, a gente vai utilizar o seguinte exemplo. Vamos ler um valor inteiro n. Esse valor vai indicar a quantidade de valores que será lido em seguida. Para cada valor lido, iremos armazenar um vetor. Após ler todos os elementos, vamos trocar o conteúdo do primeiro elemento do vetor com o elemento que está na última posição do vetor. Aqui temos um exemplo, o usuário digitou 3, isso quer dizer que ele vai digitar 3 números em seguida. Ele digitou os números 3, 2 e 1, trocando o primeiro elemento, que é o 3, com o último, que é o 1, ficamos com a seguinte configuração: 1, 2 e 3. Beleza, abrindo aqui o nosso ambiente, vamos começar a escrever o nosso programa. Include stdio.h int main. Aqui vamos receber o número n, vou criar um ponteiro aqui para o número n. Então vamos chamar esse ponteiro de pn. Ele vai receber o endereço de n, deixar n minúsculo. Beleza, aqui embaixo vamos pedir para o usuário informar o número n. Forme a quantidade de valores que deseja ler. Vamos colocar aqui um /n para pular uma linha. Esse valor que iremos ler, ele é do tipo inteiro, então vamos utilizar o especificador %d. E o que o usuário digitar vai para o número n. Então aqui a gente precisa passar um ponteiro para n. Então vamos passar pn. Beleza, então aqui a gente já tem a quantidade de valores que serão lidos. Falta agora ler efetivamente esses valores. Então vamos criar uma função aqui, ler, que recebe o número n e vai ler um vetor para a gente. Então, se ele vai ler um vetor, vamos criar um vetor aqui embaixo. Então, vetor de inteiros, podemos chamar ele de v, e ele tem n elementos. Então, vamos passar aqui n e também vamos passar v. Então, dentro dessa função ler, a gente está informando que ele vai ler n elementos e esses elementos eles vão preencher esse vetor v. Então aqui em cima vamos criar essa função. Então void ler. Ler recebe o que? Pela especificação recebe o número n e um vetor. Então recebe um int n e um vetor de inteiros v. Beleza, então a gente tem que caminhar nesse vetor lendo os valores. Então eu preciso criar uma variável que vai nos permitir caminhar sobre esse vetor. Comumente denominamos essa variável de i. Então para i igual a 0, i menor que a quantidade de valores que eu quero ler, e mais. E a cada rodada eu leio um valor. Então scanf %d. Os valores que vão preencher esse vetor são inteiros. Vou preencher v na posição i. Então, v na posição é um valor. Essa função scanf ela requer um ponteiro. Então, eu vou utilizar o i comercial para pegar o endereço de onde esse valor aqui está na memória do computador. Beleza, agora que já lemos, podemos imprimir esses valores. Da mesma forma, vamos criar um inteiro, i para percorrer esse vetor, para i igual a 0, ou seja, da primeira posição, i menor que n, enquanto não chegarmos à última posição, incrementando o i de 1 em 1. Então aqui vamos imprimir esse vetor. Vamos imprimir %d, um espaço para não imprimir os números juntos. E os elementos que a gente vai imprimir vai ser o elemento do vetor.
Então vamos imprimir aqui todos os elementos do vetor. Então na primeira rodada imprimimos o elemento que está na posição 0, aí mais. Na segunda rodada imprimimos o elemento que está na posição 1 e assim sucessivamente. Faltou só uma coisinha aqui, que foi trocarmos o valor da primeira posição com o valor que está na última posição. Então para fazer isso a gente precisa de uma variável temporária. Então vamos criar aqui int temp. Essa variável temporária vai receber o valor de v que está na primeira posição, ou seja, v na posição de índice 0. O v que está na posição de índice 0, vamos colocar o v que está na última posição. Então a última posição, se a gente digitou 3 como n, então a última posição vai ser a posição 2, porque o vetor começa da posição 0. Então para ter 3 números, a gente vai ter o número 0, 1 e 2. Então totalizando aí 3 números. Então se eu estou no 3, para chegar no 2 eu tenho que diminuir 1. Então o último elemento está na posição n menos 1. E agora a gente já armazenou o valor do primeiro elemento do vetor em temp. Agora é só dizer que v na posição n menos 1, ou seja, na última posição, vai receber o valor daquele que está na primeira posição, ou seja, aquele valor que está armazenado em temp. Beleza? Por último, eu vou fazer um /n aqui só para pular uma linha quando esses elementos forem impressos. Então, aparentemente, tudo ok. Aqui está a nossa função para ler os valores. Recebe um n, um vetor, preenche esse elemento, e aqui a gente está na nossa função main, que pega as informações necessárias, troca esses valores e depois imprime o vetor resultante. Vamos ver se está funcionando tudo ok. Então, compilou normal. Vai executar, que a gente está lendo o valor n. Então, já foi criado um n aqui na variável. Uma variável n. Então, aqui criamos um ponteiro para n, que recebe o endereço de n. Então, n está onde? Está na posição FFC. Vamos pedir aqui para o usuário informar um valor. E vamos ler esse valor. Então, vou informar 3. E já vou aproveitar para informar os 3 números que vamos ler em seguida. Então, informar o número 1, 2 e 3. Então, informando os números 1, 2 e 3, ao final ele tem que trocar o primeiro com o último. Então, ele tem que imprimir 3, 2 e depois 1. Então, a gente vai criar agora no nosso programa o vetor. Então, esse vetor aqui tem 3 elementos. E vamos chamar a nossa função ler. Então, na função ler, criamos a variável i. Ela recebe um vetor e recebe também um número n, que indica a quantidade de elementos. Então, ela sabe agora que esse vetor tem 3 elementos. Então, começando do 0, 0 menor que 3, sim. Então, podemos ler um valor. Então, vamos ler o valor aqui. Lemos o valor 1. E o valor 1 foi armazenado no nosso vetor. Então, i foi para 1. 1 menor que 3, sim. Então, lemos aqui o próximo valor. I está aí 1, i vai para 2. 2 menor que 3, sim. Então, lemos o próximo valor. Então, i agora vai para 3. 3 menor que 3, não. Então, saímos do for. Não temos mais instruções para executar, então a função ler terminou. Quando ela termina, volta ao controle para onde o main tinha terminado. Então o main acabou de chamar a função ler. Quando ela termina, ela vai executar a próxima instrução. Então o temp vai receber o primeiro elemento. Então o primeiro elemento do nosso vetor é o elemento 1. A gente diz agora que o último elemento, ou seja, vn menos 1, n é 3. Então, v2 vai receber temp.
Então V2, essa posição aqui vai receber o valor de temp, que é 1. Agora criamos uma variável i para iterar sobre os elementos. E começa com 0, 0 menor que 3. Sim. Então vamos imprimir aqui o valor do nosso vetor que está na posição i, ou seja, na posição 0. Quem está na posição 0 do nosso vetor é 1, 3. Executamos, ele imprimiu 3 e um espaço, assim como pedimos. I mais, e está em 0, vai para 1. 1 menor que 3. Sim. Então podemos executar. Vamos imprimir agora a posição VI. V é 1. Então vamos imprimir a posição do nosso vetor que está na posição 1, ou seja, o 2. I mais, e vai para 2. 2 menor que 3. Sim. Então podemos entrar no for. Agora a gente vai imprimir do nosso vetor V o elemento que está na posição I, ou seja, que está na posição 2. Essa posição contém o número 1. Então vamos imprimir o número 1. Então I mais, e vai para 3. 3 menor que 3. Não. Então nossa função termina e imprime uma quebra de linha. Então vamos editar agora o nosso programa para imprimir também a memória. Então para imprimir a memória, o comando que a gente utiliza é show memory start igual 6552 0. E aqui na nossa especificação a gente utilizar a aritmética de ponteiros para ler os valores do nosso vetor. Então atualmente ele está utilizando a notação de vetor normal. Então aqui a gente vai receber um vetor, só que aqui a gente não vai utilizar mais a notação normal, a gente vai utilizar a aritmética de ponteiros. Então para acessar o primeiro elemento vai ser V mais 0, porque o elemento que a gente está procurando está na primeira posição do nosso vetor. Relembre que um array ele aponta sempre para o elemento que está na primeira posição. Então, o endereço da primeira posição mais 0 vai continuar na primeira posição. Quando o i for para 1, então a gente vai acessar que posição? O endereço de onde o nosso array começa mais 1. Então vai acessar a próxima instrução de memória. E assim sucessivamente até preencher todo o nosso vetor. Então aqui aparentemente tudo ok. Vamos executar e ver como funciona. Então executamos. Agora a gente já tem a memória aqui disponível para visualização. Executando, criamos a variável n. A gente já sabe, ela foi criada aqui na memória, a posição dela é ffc. Então, quando criamos um ponteiro para ele, para essa variável ponteiro vai ter o valor ffc. Agora estamos pedindo para o usuário informar o valor, e o que o usuário informar vai preencher esse local de memória apontado por esse ponteiro pn, ou seja, a posição ffc. Então vamos digitar aqui um 3, então esse valor 3 vai preencher o valor que está nessa posição de memória específica. Beleza, então vamos criar um vetor agora com n elementos, como o usuário digitou 3, então vamos criar um vetor com 3 elementos. Então criado um vetor com 3 elementos, o computador criou espaços de memória para 3 posições. Posição do elemento 0, a posição do elemento 1 e a posição do elemento 2. Agora vamos chamar a nossa função. Mas antes de chamar, note que onde o nosso vetor começa é a posição de memória ffsc, ou seja, a mesma posição também do primeiro elemento. O primeiro elemento também está na posição ffsc. Então vamos ler. Nossa função recebeu n igual a 3 e também recebeu o endereço de memória de onde o nosso ponteiro ele se inicia, ou seja, a posição ffsc. Beleza, ponteiro esse que representa o nosso vetor no caso. Então vamos iniciar aqui o nosso i com 0. 0 menor que 3 sim.
Então, vamos ler aqui um valor que está na posição de memória V, seja a posição FFC mais 0. Ou seja, a própria posição FFC que indica o primeiro elemento desse vetor. Então, quando executarmos aqui, vou digitar os valores aqui embaixo, 1, 2, 3. Novamente, ele deve imprimir como resultado 3, 2, 1 como resposta. Então, vamos ler esse valor. Então, o primeiro número que foi digitado, ele vai preencher o conteúdo dessa posição de memória, ou seja, o conteúdo da posição FFEC. Beleza? Agora o I vai para 1. Então, o I agora é 1. 1 menor que 3? Sim. Beleza. Então, a gente vai ler agora o quê? O elemento que está no nosso vetor, ou seja, nessa posição de onde inicia o nosso vetor, ou seja, o elemento que está na posição de onde inicia o nosso vetor mais I. I agora é 1. Então, vai ser a posição FFEC mais 1. Então, FFEC mais 1 dá esse endereço de memória aqui, FFF0. Ou seja, a posição do elemento que está no índice 1 do nosso vetor. Quando executarmos aqui, vamos ver que esse elemento aqui, dessa posição específica, ele vai ser preenchido com o valor 2. Então, o I estava em 1, o I vai para 2. 2 menor que 3, sim. Então, podemos executar. Então, que posição de memória que a gente vai preencher agora? Posição de memória de onde inicia o nosso vetor, FFEC mais o I, que é 2. Então, do FFEC a gente vai pular duas posições. Então, pulando 1, a gente vai para o elemento que está no índice 1. E pulando 2, a gente vai para o elemento que está no índice 2. Então, quando executarmos, essa posição de memória aqui vai ser alterada. Então, executando, essa posição de memória agora foi alterada com o valor 3. Então, aqui o primeiro elemento foi preenchido com o valor 1, o segundo com 2 e o terceiro aqui com 3, como esperávamos. Então, o I agora está em 2, vai para 3. 3 menor que 3? Não. Então, terminamos a nossa função e continuamos a execução do main. Então, o int temp aqui vai receber o elemento que está na posição 0 do nosso vetor, ou seja, o valor 1. Então, temp recebeu o valor 1. Essa variável temp aqui criada está com o valor 1. O elemento que está na posição V0 vai receber o elemento que está na posição V3 menos 1, ou seja, V2. V2 aqui está com o valor 3. Então, V0 vai receber o valor 3. Então, V0 não é mais 1, ele agora é 3. E o elemento que está na posição 2 vai receber o temp, ou seja, o valor da primeira posição do nosso vetor, ou seja, aquele valor que estava em V0. Então, quando executarmos aqui, V2 vai receber o valor 1. Então, V2 não é mais 3. Agora ele tem o valor 1. Beleza, continuando a execução. Criamos um I aqui para percorrer o nosso vetor. Ele reinicia de 0. Aqui embaixo, 0 menor que 3, sim. Então, vamos imprimir o elemento que está na posição 0 do nosso vetor. Posição 0, seja o 3. E mais, e estava em 0, foi para 1. Então, vamos preencher agora, vamos imprimir o elemento que está na posição 1 do nosso vetor. Mas primeiro, perguntamos se podemos executar. Então, I é 1. 1 menor que 3, sim, então podemos executar. Vamos imprimir aquele elemento que está na posição 1, seja o valor 2. Então, executando, é impresso na tela o valor 2. E por último, I++, e é 1 vai para 2. Beleza, 2 menor que 3, sim. Então, podemos executar. Ao executar, a gente vai preencher aquele elemento que está na posição VI. Então, I aqui, ó, tem o valor 2. Então, a gente vai preencher
vai imprimir o elemento do nosso vetor que está na posição 2, ou seja, o valor 1. Executando, agora o i está em 2, o i agora vai para 3. Então 3 menor que 3, não. Então terminamos e imprimimos uma quebra de linha. Então no final vai ser impresso um vetor cujo elemento que está na primeira posição foi trocado com o elemento que está na última posição. Beleza, pessoal, por essa aula é isso. Nos vemos na próxima aula. Obrigado.